Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, eu sou a Luciana Pegoraro do Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo e com muita alegria convido vocês para um momento de prece e reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Queridos amigos, vamos neste momento nos colocando em condições de nos ligarmos com a espiritualidade maior, relaxando o nosso corpo físico, acalmando a nossa mente e abrindo o nosso coração, pois temos a certeza da presença amorosa do Mestre a nos envolver. E juntos nos ligamos com o nosso mentor individual, a quem somos gratos pela presença constante e por todo o seu amor. Nos ligamos carinhosamente com Eurípides Barçanufo, projetando intenso amor e gratidão a ele. Buscamos a nossa ligação com o querido anjo Ismael, anjo protetor do Brasil, e elevando o nosso padrão vibratório, alcançamos as esferas de Maria de Nazaré, que nos envolve na ternura dos seus braços maternos e que nos leva até a doce presença do Mestre amado Jesus, e vamos deixando que o seu amor e a sua luz invada todo o nosso ser. Com Jesus, vamos nos deixar envolver pela paz e pelo imensurável amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, rogando a eles um momento de profundo aprendizado e vivência do amor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, envolvidos pela luz e pelo amor de Jesus e ligados com a espiritualidade amiga, vamos dar início à nossa reflexão tão importante para o momento que estamos vivenciando. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, vamos encontrar em Instruções dos Espíritos a fé, mãe da esperança e da caridade, através do Espírito Protetor José, que nos diz que a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. A fé é a base da regeneração. Quando lemos a primeira carta aos Coríntios, talvez uma das páginas mais inspiradas da história da humanidade, o apóstolo Paulo encerra o capítulo 13 no seu versículo 13, com uma fala que vai condensar a nossa reflexão de hoje e vai condensar os valores essenciais de um seguidor de Jesus. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. As três, mas dessas três, a maior é a caridade. Vejam como ele cita as chamadas três virtudes fundamentais, que são as virtudes que refletem o divino em nós e que alimentam as outras virtudes humanas. Não é por acaso que essas três virtudes aparecem nesta ordem. Os espíritos que o inspiravam fizeram com que ele cunhasse essa ordem para demonstrar que há aí uma sequência a ser seguida. É como se cada uma fosse consequência daquela que veio anteriormente. E assim, o Espírito Protetor José nos convida a refletir sobre esse triângulo de forças divinas que são o fundamento, a base de sustentação de uma vivência cristã. Ele diz que a fé, a esperança e a caridade formam uma trindade inseparável, e as três só podem existir
se de fato elas existirem juntas, porque cada uma alimenta a outra, e as três vão aos poucos elevando a criatura aos seus destinos, que são os de refletir em nossa vida e em nosso ser a glória do nosso Pai, a grandiosidade, a magnificência e a beleza infinitamente amorosa de Deus e de suas leis. Esse é o caminho da nossa reflexão de hoje. Intimamente, vamos fazer uma meditação sobre como tem estado a minha fé, a minha esperança e como eu tenho me portado com a força divina da caridade. Comecemos então pelo começo. A fé. O que é a fé? Muitas vezes associamos a fé ou reduzimos os conceitos de fé aos limites das crenças. E a fé é muito mais do que isso. A fé é a própria força da vida, uma certeza instintiva que todas as criaturas têm, quer elas creiam ou não, porque isso já está implantado no mais íntimo do ser. Ela é, portanto, essa força que nos impulsiona a seguir avançando, realizando, concretizando. Isso é a fé, é a base de tudo. Por isso, José nos diz: Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre a fé zelar pelos seus filhos. Então, ela dá origem, ela desperta em nós os germens adormecidos, assim como a semente desperta no solo. A fé acessa as realidades divinas em nós, e quando começamos a desdobrar, começamos a desenvolver aos poucos essas virtudes, a fim de que um dia sejam, em pleno potencial, o fruto que aquela semente continha. É o que vemos em Jesus. O que para nós ainda é semente, no Mestre já era fruto. Fé, no contexto do Evangelho, representa fidelidade, que dá origem à plena confiança. Então, quando Jesus diz, a tua fé te salvou, e em vários momentos ele diz isso, ele não se refere apenas ao fato da pessoa ter acreditado nas suas palavras. Mais do que isso, Jesus dizia isso às almas que já haviam se disposto a dar um passo além, a se entregar de fato àquela proposta íntima de renovação de vida, para serem com Deus novas criaturas. Por isso, a fé é aquela que dá a luz a todas as outras virtudes. Paulo de Tarso fala que a fé é essa certeza daquilo que se espera, é a prova daquilo que não se vê, porque a fé é aquilo que nos conecta com o nosso destino no futuro e nos inspira a caminhar até ele. E aí entra em ação a sua primeira filha, a esperança. Porque se a fé abre o horizonte para nós, quem vai nos dar força para percorrer o caminho é a esperança, porque a esperança é o combustível que nos alimenta nesta caminhada. A esperança é aquilo que preenche a nossa vida de propósito e de sentido, porque grande é o fardo de não ter um sentido para o que viver, não ter algo pelo que lutar, pelo que trabalhar, pelo que fazer. É a esperança que acende a luz e nos dá a força para prosseguir quando a situação parece ser a mais adversa. Então, é preciso, entrando em contato com Deus e com Jesus por meio da fé, preencher o nosso coração de esperança, porque é a fé justamente que alimenta a esperança. É ver esse horizonte que preenche o nosso coração de força, de alegria para seguir caminhando, apesar das dores. Emmanuel define assim: a fé é como se fosse a luz positiva do sol,
E a esperança é como se fosse a luz do luar que reflete a luz positiva da fé. Porque é justamente nos momentos de noite que a esperança se faz mais presente, como um reflexo da fé que nos alimenta. Vejam como é a misericórdia divina. Fé alimentando a esperança, as duas se retroalimentando para que nunca falte luz a nos guiar. E assim é de fato. Quando olhamos para a nossa vida, percebemos que nos momentos de treva mais densa, o Senhor nos acendeu luzes que nos ajudaram a caminhar. Seja a luz reflexa do amor de um amigo, de um livro, de um conselho, de uma mensagem. Ali a esperança reacende em nossos corações como mensagem divina de Jesus dizendo: prossiga, siga adiante, porque se a noite é densa, temos a certeza que o sol sempre volta a raiar. E a esperança é esperar com ação, agindo, persistindo sem cansaço, buscando concretizar ou alcançar aquele horizonte que nós vemos, porque de nada adianta esperar sem caminhar. O horizonte está a nos aguardar, mas quem tem que trilhar o caminho somos nós. E assim consolidadas essas duas bases, nós adentramos então naquele que seja talvez o ângulo divino desse triângulo de forças. Aquele que dá sentido às outras anteriores e sem o qual nós não teríamos realmente alcançado a finalidade da fé e da esperança. A caridade. Porque a caridade é concretizar toda aquela força da fé na forma de obras, e não só nas obras materiais, mas principalmente a maior obra de todas, nós mesmos no mundo. É traduzir em frutos as sementes que a fé lançou. É traduzir em virtude, em força espiritual, em grandeza que contagia e inspira, tudo aquilo que a fé e a esperança implantaram e patrocinaram. É refletir em nós mesmos a própria virtude do Criador. É a caridade que dá sentido à vida, é o que dá eternidade às coisas, porque só aquilo que é feito com a marca da caridade sobreexiste ao tempo. É dar sentido a todos os nossos atos. É a caridade que transforma o ato de dar alguma coisa a algo que me eleva espiritualmente. É ela que faz refletir em nós a virtude divina da doação do amor que se doa sem perguntar a quem. Caridade é o amor em ação, é a força do servir. É quando Deus se faz mais presente em nós. É quando Jesus pode ser visto atuando pelas nossas mãos, pela nossa boca, pelo nosso olhar. Caridade que está ao nosso alcance num sorriso, num gesto de auxílio, no ato de ouvir alguém que sofre, no olhar para alguém que cai e estende a mão a ele. Tudo isso ao alcance de nossas mãos, sem custo algum, e capaz de doar-nos uma felicidade tal que nenhuma conquista do mundo jamais será capaz de fazer. A caridade, então, é o ápice dessas três forças espirituais. E por isso, Paulo nos pede para revestirmos de caridade, pois ela é o vínculo com a perfeição. Também por isso, Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação. Vemos então nesse triângulo de forças sustentadoras da nossa vida cristã que a fé descortina o horizonte,
A esperança nos impulsiona para a caminhada, e a caridade é o legado que deixamos por onde passamos. Sabemos que muitos de nós passamos por muitas dores e sofrimentos, mas Jesus nos convida. Abramos as comportas do nosso coração a esse amor, porque Ele levará consigo todas as lutas e todos os conflitos acumulados, e aos poucos essa força divina trará para nós novo alento, nova esperança, para que possamos seguir servindo. Não há alegria maior do que servir, que nos dá a força para caminharmos um passo mais na mudança, na renovação, na senda do Evangelho. E assim, meus amigos, que nesses momentos difíceis nós busquemos, antes de mais nada, essa intimidade com o Mestre, desenvolvendo a disposição real de servi-lo, para que, nutridos pela seiva da fé, a esperança possa novamente se fazer luz em nossa alma e tenhamos disposição em trilhar o caminho que Jesus nos apresentou. E alimentados pela fé e pela esperança, que possamos fazer da nossa vida um hino de louvor, de gratidão a Jesus e a Deus por tudo que recebemos todos os dias, porque ali está o melhor para nós. Que possamos enxergar o outro e que possamos enxergar no outro o nosso projeto de vida e de felicidade. Porque a felicidade real só nasce naquele que aprendeu a servir e naquele que aprendeu a espalhar por onde passa as sementes da vida, da esperança e da fé. Disse-nos o apóstolo que os seguidores de Jesus seriam conhecidos pelo perfume da caridade que espargissem ao seu redor. Sejamos nós aqueles que aprendemos com as flores, com as árvores e com as fontes, a espalhar ao nosso redor, às vezes sem palavras, só mesmo com a presença, o eterno perfume de Jesus. E agora, após essa reflexão, vamos ainda ligados com a espiritualidade superior, abrir os nossos corações para recebermos dos amigos celestes o tratamento espiritual, louvando essa aurora que se aproxima e agradecendo a oportunidade de servir a Jesus com muita fé e esperança. Pedimos às equipes espirituais que amorosamente envolvam a todos nós com a sublime luz do Mestre querido, essa luz que nos deixa calmos e receptivos e que desperta em nós o desejo sincero de sermos mais amorosos e brandos, renovando o nosso compromisso espiritual. Vibramos por nossa pátria amada Brasil e por todos aqueles que têm o poder de conduzir a nossa nação para o bem comum. Vibramos muito amor e muita luz para todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas ruas, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos e a todos que sofrem, pedindo ao Mestre que fortaleça em todos os melhores pensamentos e os melhores sentimentos. Vibramos pela saúde da humanidade, pela paz em todo o planeta e em nossos lares, e por todos os corações que unidos trabalham por um mundo melhor. E ainda bem ligados, irradiamos muito amor, magnetismo e ectoplasma
para que os benfeitores espirituais façam a fluidificação das águas de todos os lares, transformando-as em remédio salutar para todos que delas fizerem uso. E assim, com a certeza de estarmos sempre amparados e atendidos de acordo com as nossas necessidades, vamos agradecendo a espiritualidade por este momento de luz e paz e vamos glorificando ao Deus da vida através da prece que o Mestre tão querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em erros e tentações, e livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos Fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.